Meus amados irmãos, passemos agora para um momento de meditação na Palavra de Deus. Esse momento que é especial, porque o Senhor Deus, o próprio Deus, prometeu se comunicar com a gente nesses dias. E Ele tem se comunicado conosco através do Evangelho, através da Sua Palavra. Nós podemos pensar nesses dias difíceis, o que é que tem nos trazido sustento? Por que nos mantemos de pé? Por que estamos ainda caminhando? Nós devemos atribuir isso, certamente, à obra do Deus Trino, ao seu Espírito Santo, o alimento na Palavra de Deus. Da mesma forma, eu digo, se você estiver enfraquecido, você pode recorrer à oração e à Palavra de Deus. Vamos meditar em um salmo, esse salmo os salmos que são tão pertinentes para o nosso tempo. A impressão que nós temos é que eles foram escritos durante a maioria deles foram escritos durante um tempo de tristeza, um momento de crise. Por isso nós podemos recorrer a eles nesses dias ainda mais, não é? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 46, irmãos. Salmo de número 46. Por favor, abra sua Bíblia nesse texto sagrado. Nós vamos meditar nesses 11 versos. Salmo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar, meus irmãos. Mais uma vez, ó Deus, estamos aqui diante da Tua palavra. Ela tem sido o nosso alimento. Ela tem sido, Pai, o nosso refrigério em todo tempo, em qualquer situação. Especialmente nesses dias. Como nós precisamos, ó Pai, ouvir e ouvir outra vez a Tua palavra. Precisamos da ação do Espírito Santo agora, comunicando, transmitindo essa mensagem, aplicando essa mensagem aos corações. Ajuda-nos, ó Pai, para que não possamos ter problemas técnicos, nem aqui, nem nas casas, ó Pai, que estão ouvindo e acompanhando esse culto, que eles possam receber da Tua palavra. Também pedimos, ó Pai, que a despeito, Senhor, do ambiente de casa e das atribuições e da movimentação, Senhor, comum aos nossos lares, que os corações estejam concentrados e os ouvidos bem atentos, ó Pai, aquilo que o Senhor há de nos revelar, de nos iluminar nessa noite. Ó Deus, ajuda que com poder e graça a Tua palavra seja comunicada com clareza, Senhor, com piedade, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Nós conhecemos um homem chamado Martinho Lutero. Muitos de nós conhecemos, na verdade, ele é um dos pilares da Reforma Protestante.
ocorrida lá no século XVI, no tempo onde a igreja estava passando por uma grande crise teológica, onde a palavra de Deus não estava sendo exposta de maneira adequada. Isso vinha ter um desdobramento tenebroso para a igreja, porque isso vinha de encontro àquilo que a gente conhece como os pilares da fé cristã. O falso ensino solapava dos corações aquilo que é o bendito e genuíno evangelho, de modo que as pessoas, ainda que com sua inclinação religiosa, algo pertinente ao homem em todas as épocas, em todos os lugares, eles estavam sendo enganados. Mas o Deus da graça levanta vários homens naquela época, especialmente Martinho Lutero, outros também, outros irmãos preciosos que vieram antes dele também. A gente conhece muito do seu tratado teológico, da sua ousadia, quando ele estava indo para a dieta de Worms, e ele, com intrepidez, estava diante do clero da igreja medieval, e ele, com veemência, com clareza e com coragem, estava assumindo, reassumindo e assinando embaixo tudo aquilo que ele havia escrito anteriormente com as suas teses. Mas tem uma faceta de Lutero que nem todos nós conhecemos. Martinho Lutero era um exímio músico. Alguns chegavam a dizer que, como teólogo, ele ainda era um músico melhor. Mas não era para depreciá-lo, né? Se alguém dissesse isso de mim, realmente era terrível, porque eu sei tocar um pouquinho de bateria e fazer 5 ou 6 notas no violão. Se alguém dissesse, sério, como pastor ou como pregador, você é um excelente músico, eu entenderia bem o recado. Mas, na verdade, não. Lutero ele era um bom e exímio teólogo, um homem que se aprofundava nas riquezas teológicas, tanto é que, no decorrer de 13 anos, ele traduziu toda a Bíblia para o alemão, porque esse era um propósito de Lutero, colocar a palavra de Deus, só na Escritura, a palavra de Deus na mão do povo, na língua do povo. Isso ele conseguiu. Junto a esse propósito de Martinho Lutero, tinha a questão litúrgica. Por quê? A música, na época, era cantada, sim, na igreja, que na época era mais forte, a igreja romana, nós estamos falando, a igreja majoritária, mas só que os cânticos eram em latim. Então, a intenção de Lutero era traduzir a Bíblia, isso ele conseguiu, mas também fazer uma reforma também na questão litúrgica, o que incluía os cânticos, a parte musical. Então, Martinho Lutero, ele compôs, ao longo da sua vida, pelo menos 38 cânticos. E nem todos eles nós conhecemos, mas especialmente um é muito forte dentro da tradição reformada, que é Castelo Forte. Não é? Especialmente se for na voz... quando o projeto sola, fica melhor. E aí ele compõe esse hino inspirado no Salmo 46. Olha só, se você não conhece essa canção, Castelo Forte diz assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, ele persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. E por aí vai. Veja, a inspiração desse cântico surgiu do Salmo 46, especialmente do verso 1. Nós vamos expor daqui a pouco. Alguns diziam que ele costumava dizer, quando ameaçado com uma nova dificuldade, ele dizia: vamos cantar o Salmo 46. Eu não sei qual a canção você tem cantado durante esses dias de isolamento social e de dificuldade, mas temos as nossas músicas escolhidas. Esse tempo é um tempo de muitas lives, né? De muitos cânticos, mas diferentemente do mundo que escuta baseado naquele lema: quem canta, os mares espantam, nós cantamos a Escritura, cantamos a palavra de Deus, porque sabemos que nela encontramos conforto e paz. Vamos olhar o Salmo 46 nessa perspectiva. Você vai perceber que o Salmo 46, ele fala de maneira repetida e profunda sobre os atributos de Deus. Então, a centralidade aqui do salmista, ou dos salmistas, esse salmo foi composto pelos filhos de Coré, está no Deus que é cheio, rico em seus atributos. Então, o nosso convite, o nosso exercício espiritual nessa noite é olharmos para o Senhor Deus e encontrarmos nele forças para enfrentar
às dificuldades. Você só precisa fazer isso nessa noite, olhar para Deus, esse Deus revelado toda a Escritura, mas especialmente nessa porção dessa noite que Deus separou para nós, no Salmo 46. Vamos ver 3 partes desse texto. Queria ver com vocês que Deus está presente na tribulação, por isso nós podemos olhar para Ele. Nós vamos poder ver também que Deus, nós temos uma morada segura nele. E, em terceiro lugar, que Deus ele tem domínio, Ele exerce domínio absoluto. Então, olhando para esse salmo, nós vamos encontrar ainda mais força para seguirmos a nossa caminhada. Primeiro ponto aqui, é muito claro no texto que diz assim, que Deus está presente na tribulação. Veja, o contexto desse salmo, ele não é tão seguro, não há tanta certeza, na verdade não há certeza entre os estudiosos quanto à época e a ocasião deste salmo. Acredita-se que tenha sido composto pelos filhos de Coré, em memória a um grande evento, a uma grande ação de Deus, uma soberana intervenção de Deus na história do povo de Israel. Ocasião esta que o povo sequer precisou ir para a batalha, mas estava enfrentando uma grande tribulação, estava sendo ameaçado por inimigos, mas que o Senhor Deus agiu de maneira graciosa e poderosa, de modo que o povo de Israel foi mero espectador para essa ocasião, para esse livramento. A gente pode pensar, olhando para a Escritura, pelo menos 2 eventos que podem ter inspirado os filhos de Coré. O primeiro deles, a gente pode pensar no grande livramento que Deus deu aos filhos de Israel, na ocasião em que Ezequias era o rei de Judá, e que ele estava sendo ameaçado pelo Império Assírio, pelo rei Senaqueribe, e ele recebe essa afronta e apresenta essa carta diante da presença de Deus, e o Senhor Deus, de maneira poderosa, age de maneira tão profunda, tão graciosa, que 185 mil soldados foram mortos pelo Senhor Deus, sem que Israel, o povo de Israel, fizesse qualquer ato para defender-se ou para atacar. 185 mil mortos. Essa é a primeira ocasião. Outro evento que pode ter inspirado este salmo se dá numa passagem que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, quando a gente vê que é o rei Josafá, rei de Judá, também na ocasião, e aqui ele estava sendo afrontado por 2 povos, os amonitas e os moabitas. E nessa ocasião também ele apresenta a sua súplica diante do Deus eterno, e o Senhor Deus vai até este povo e provoca tamanha confusão, de modo que eles acabam se matando. E aí todo o exército, e o texto vai dizer, 2 Crônicas, que tem uma multidão lá de mortos. O fato é, nós bem sabemos, conhecendo o nosso Deus, a Escritura Sagrada, que mais de uma vez ou várias vezes Deus acabou agindo assim na história. O povo olhando, podemos lembrar do Mar Vermelho, né? Esse evento tão precioso, e podemos pensar no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós apenas olhamos para a cruz vazia, cruz ensanguentada, sabemos, Deus agiu por nós. Amados irmãos, o texto começa e termina com uma frase célebre e importante: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No verso 11 ele vai dizer a mesma coisa: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a expressão aqui é muito simples, é o lugar onde o povo recorria para se manter seguro diante de uma afronta, diante de uma investida do inimigo. Esse Deus que é poderoso, Ele é o nosso refúgio, e foi sempre refúgio do povo de Israel. É por isso que o demarcador desse salmo é muito claro. Ele vai dizer, Deus é o nosso refúgio no verso 1, Deus é o nosso refúgio, Deus está presente no verso 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, e no final ele repete no verso 11, Deus é o nosso refúgio. Que bom, irmãos, que a nossa vida fosse que nem esse salmo, que sempre viéssemos a nos deparar com essa frase, Deus é o nosso refúgio. Eu tenho o hábito de, nem tanto hoje, mas assim, eu me lembro que teve uma época durante o casamento, que eu enchia a casa de versículos, um guarda-roupa aí todo canto, na geladeira, e a minha casa era cheia de versículos. Hoje ainda tem, pelo menos um no guarda-roupa lá de Romanos 8. Mas o fato é que você, para onde se movimenta, vai lembrar da palavra de Deus. Para onde você olha, você é relembrado, animado e fortalecido pela palavra de Deus. Então o Salmo, ele, de maneira oportuna, ele vem mostrar, o que é que ele quer nos mostrar? Que Deus é o nosso refúgio, que Deus está presente. E ainda mais nesses dias, quando nós olhamos para as ocasiões, olhamos para todo esse declínio social, econômico, na área da saúde,
nós temos que colocar a palavra de Deus ao nosso derredor. Podemos olhar na esperança daquilo que o Senhor Deus revelou em sua palavra. Ele é um socorro bem presente nas tribulações, diz o verso 1. Esse socorro bem presente é aquele Deus que está sempre pronto para agir. Em nenhum momento esse Deus será pego de surpresa. Em nenhum momento, no momento da tribulação, no momento em que o povo de Israel estava sendo ameaçado, Deus precisava ir atrás da espada, do capacete, se preparar para a guerra ou chamar os seus anjos, como ele é o Senhor dos Exércitos aqui. Não, ele estava sempre pronto para agir, sempre preparado, sempre presente, sempre conosco. Ele é o Deus conosco. E a expressão aqui, na língua original, é Imanu. Ficou fácil saber a alusão, a fazer uma ligação direta com aquele que é o Emanuel. Deus é o Emanuel. Quem é o Emanuel? Deus conosco. Jesus Cristo, essa promessa aqui, Deus é o nosso refúgio. Ele vai usar sempre essa expressão, ele é nosso refúgio. O Imanu aqui é o nosso Emanuel, o Deus presente. E essa é uma promessa preciosa do Senhor Deus. O próprio Jesus Cristo disse: eu vou estar com vocês. Eu sou um Deus presente na vida do meu povo, na vida da igreja. Por isso, Lutero, quando compondo aqui o seu cântico, ele sabia que, ainda que o inimigo viesse com suas investidas do inferno, elas iriam ser frustradas, porque o Cristo da igreja está presente. Essa é a certeza que nós também temos. Ele continua presente no dia mau. Deus não se ausenta no dia mau e somente vem nas férias. Não, ele é um Deus que passa conosco, junto com a gente, nos momentos de peleja, nos momentos de dificuldade. Essa é a certeza que o salmista vai nos revelar no Salmo 23, quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que isso aconteça, ainda que o pior aconteça, ele vai estar comigo, eu não vou estar sozinho. Que imagem linda, tão maravilhosa, que nós precisamos relembrar nesse tempo, né? Ele está conosco passando pelo vale da sombra da morte. Ele é um Deus presente, ele é o Emanuel, não se esqueça disso. E a pergunta é: que diferença faz saber que Deus está presente? O salmista ele vai mostrar que isso tem um desdobramento importantíssimo na vida dele, como deve ter para você também. E por isso ele diz no verso 2: portanto, porque Deus está presente, porque Ele é o meu refúgio, porque Ele é a minha fortaleza, portanto, olhando para isso, não se esquecendo dessa verdade, não temeremos. Não temeremos. E o quadro que ele vai pintar aqui é um cenário de horror. Ele vai começar a conjecturar, ainda que coisas terríveis pudessem nos acometer. Por isso que ele vai dizer no verso 2: ainda que a terra se transtorne. Você consegue imaginar essa cena? Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que tudo isso aconteça, ele diz assim: eu não vou temer. Ainda que um colapso aconteça na economia, ainda que a gente venha a ser surpreendido pela natureza, ainda que o chão se abra e a gente caia nele, ele vai dizer: mesmo assim, eu não vou temer. Não temer, você bem sabe que o medo faz parte da existência humana. O medo faz parte em decorrência da queda e até mesmo antes da queda. O homem teria medo, por exemplo, de se jogar num abismo, porque faz parte da lei natural. Então, o medo já faz parte da vida humana. E você bem sabe, e isso acaba sendo ainda mais aprofundado por causa da queda do homem. Então, nós sentimos medo. Você sente medo? Não. E por que tem máscara na sua casa? Você não tem medo? E por que você usa álcool em gel? E você passa álcool em gel no álcool em gel para limpar o álcool em gel? Sabe, faz parte esse medo da nossa vida. Mas o ponto aqui é onde nós estamos concentrando a nossa atenção. É um medo que nos impede de caminhar. É um medo que nos neutraliza. É um medo que acaba sendo, de acordo com a nossa visão, maior do que o nosso Deus. É um medo que eclipsa a glória de Deus.
É esse o ponto que o salmista quer levantar para a gente aqui. Ainda que tudo isso aconteça, porque Ele é o meu refúgio, porque Ele é a minha fortaleza, porque Ele está bem presente nas tribulações, eu não vou temer. Agora, se nós pudéssemos medir o nosso medo, nós iríamos perceber que, com o passar do tempo, e dependendo da ocasião e da nossa vida, do momento da nossa vida, a gente teme algumas vezes mais, às vezes o nosso temor é menor. Por exemplo, quando eu estou mais firmado em Deus, quando eu estou sendo alimentado pela palavra de Deus, há uma probabilidade muito alta de que o medo não me assuste tanto assim. Mas a partir do momento que eu olho para a tempestade, que eu olho para a ocasião, que eu deixo de olhar para os céus, que eu olho só para os montes, aí os joelhos ficam trôpegos, a gente não consegue mais caminhar, e o medo acaba sendo um instrumento até do próprio Satanás, para nos impedir de caminhar olhando para Cristo Jesus. Então, é esse ponto aqui que nós precisamos entender, é esse ponto que nós precisamos também controlar na nossa vida. Até que ponto você tem andado com temor nesses dias, com muito medo? Tem gente que está assim, aterrorizada por causa dos noticiários, gente que anda totalmente assustada por causa dos números que são crescentes de fato, por toda essa preocupação que nos ronda, por esses tempos tenebrosos, horríveis que nós estamos passando. Mas calma, gente, há um Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. A gente não consegue mais dormir pensando no filho. Se meu filho ficar enfermo, se eu ficar enfermo, o que é que vai ser da minha vida? O que é que vai ser da minha empresa? Temendo o amanhã. Olha, eu não sei o que é que vai acontecer com você amanhã, comigo eu também não sei, nem hoje, mas eu sei que o meu Deus estará comigo. Ele é o meu refúgio, e essa promessa não é só para agora, não é só para essa vida. Ele é um Deus sempre presente, eternamente presente na vida dos seus. Então, por exemplo, quando a gente pensa no ocorrido lá com o rei Josafá, foi interessante, quando ele se sentiu ameaçado pelos moabitas e pelos amonitas, ele foi para a casa do Senhor, ele apresentou a sua demanda e ele diz algo tão sincero e tão bonito, está lá em 2 Crônicas 20, verso 12, ele diz assim: Senhor, ele está falando com Deus, ele diz assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Que profundo, que importante isso, eu não sei o que fazer, estou perdido. A derrota está cada vez mais presente. O exército inimigo se aproxima. Eu não sei o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Que certeza, que graça quando nós olhamos para Deus. Quando nós deixamos de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, deixarmos de olhar para os problemas somente. Não que a gente se esqueça dos problemas, mas sabemos de onde, quem é o Deus soberano acima dos problemas, que controla todas as coisas, mas a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco, mas a gente pode olhar para Deus. Os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Para onde você está olhando nessa noite, nesses dias? Olhe para o Senhor, olhe para o autor e consumador da sua fé. Lembre-se de Pedro, enquanto estava com os seus discípulos, Jesus na embarcação, e Pedro caminhava ao encontro de Jesus Cristo, quando ele acaba olhando de lado, olhando para as ondas, olhando para o mar, temendo a natureza, a criatura, aquilo que foi formado, aliás, e não olhando mais para o Criador, não deixou de ver que aquele Cristo era o mesmo Cristo, presente lá no Gênesis, que trouxe à existência todas as coisas, que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Se eu fosse você, eu olharia para Cristo nessa noite, mesmo sem saber o que fazer. Mas olhar para Cristo é uma direção tão plena, é uma certeza tão graciosa. Amém, meus irmãos? Deus é o nosso refúgio, Ele é um Deus presente na tribulação, por isso eu posso olhar para esse Deus. O segundo ponto aqui é que Deus é uma morada bem segura. Esse texto é fantástico. Porque a gente está nessa tribulação toda, o chão está se abrindo, as montanhas estão sucumbindo, os montes estão sendo abalados no meio dos mares. Aqui uma imagem bem terrível, um caos, uma calamidade sem precedente. E de repente o salmista começa a falar numa morada. É uma morada bem tranquila que ele está falando aqui. É um lugar bem desejado, uma mudança de cenário rápida. E ele vai dizer que lá tem segurança,
lá tem jardim, lá tem um rio, né? A gente pensa logo nesses comerciais de terrenos e de novas moradias. Que lugar é esse? É a cidade de Deus. Olha que lindo. O verso 4 diz assim, que essa cidade é a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele está falando de Jerusalém. Jerusalém. Jerusalém foi a cidade escolhida por Deus para ali fazer morada. Era lá em Jerusalém onde estava o templo, a arca, o sacerdócio levítico. Lá estava também o ministério levítico, aliás, o culto. Então havia uma centralidade em Jerusalém, de modo que foi a cidade que o próprio Deus escolheu para ali habitar, para ali morar. Ou seja, não que Deus esteja assim preso a um local, porque Ele é um Deus transcendente, que nem o universo todo é capaz de comportar o nosso Deus, mas assim, de maneira especial, Ele diz, eu vou escolher Jerusalém, e a partir de Jerusalém eu vou me revelar ao meu povo, e a partir de Jerusalém eu vou me revelar a todos os povos e a todo o mundo. No Salmo 48, essa ideia ainda é muito clara, porque ele diz assim, grande é o Senhor, é muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus. A gente canta esse cântico, não é? Seu santo monte, ele é belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Então, ele está falando aqui dessa bonita e dessa bela cidade, dessa cidade cuja a beleza não estava somente na sua questão arquitetônica, na sua geografia, na sua beleza natural, mas em quem habitava nela, quem era o centro dessa cidade, e era o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. Lá é um lugar seguro. Por quê? Verso 5 vai dizer, Deus está no meio dela. A centralidade de Deus ali era que trazia e levava segurança para toda aquela cidade. É uma cidade segura? Sim, mas a gente pode pensar, mas ela foi destruída, de fato. A Babilônia destruiu a cidade de Jerusalém quando invadiu ela, quando Jerusalém foi invadida no ano de 586. Por Tito, ela foi destruída mais uma vez no ano 70 depois de Cristo. Teve várias outras invasões, vários outros momentos históricos em que a cidade de Jerusalém estava ali sendo ameaçada. Todo o decorrer da história a gente vai ver isso. Mas, na verdade, esse salmo, a linguagem que esse salmista está usando aqui, ela não é somente uma linguagem literal, mas é uma linguagem que traz uma analogia perfeita à morada de Deus. Na verdade, o lugar seguro é onde Deus está. Por exemplo, eu não sei onde você está agora, em qual bairro aqui da cidade. Não sei se você está aqui no Catolé, não sei se está no Presidente Médici, não sei se você está em Lagoa Seca, não sei se está em outro estado até, ou até mesmo em outro país. Mas se você está em Deus por meio de Cristo, o seu lugar, onde você estiver, é um lugar seguro. É onde a presença de Deus está e podemos ser guardados por essa santa e preciosa presença. Olha que coisa linda, Deus ajuda essa cidade desde cedo. Olha o que diz, verso 5, finalzinho, Deus a ajudará desde antemanhã. Ou seja, ao romper do dia, logo cedo, Deus já está pronto para ajudá-la. Antes do nascer do sol, Deus já está presente para guardá-la, para abençoá-la, para protegê-la. A gente pode lembrar de outro salmo que diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que guardam essa cidade. Se a sentinela, em vão trabalha o sentinela, se Deus não for o vigia deste lugar. Então, essa é a ideia, Deus está presente desde antemanhã. É interessante que quanta coisa pode acontecer de manhã cedo, não é? De manhã cedo, segundo o Êxodo 14, o povo de Deus estava atravessando o Mar Vermelho. Apreensiva, correndo aceleradamente. Logo atrás estava lá o exército de Faraó, querendo alcançá-los e esmagar o povo de Deus. E diz o texto, logo de manhã, Deus agiu. O mar se fechou. O povo atravessa e o exército egípcio é esmagado, é derrotado. Quanta coisa bonita pode acontecer num dia de manhãzinha. Um dia, mulheres foram até um túmulo. E quando elas chegaram nesse lugar, elas se depararam com um túmulo vazio.
Tinha só um anjo, dizendo: vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Jesus Cristo ressuscitou. Por isso o salmista vai dizer que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Creia em Deus, confie em Deus, descanse no Senhor. Há uma morada, há um abrigo seguro nele, há um lugar onde a gente está distante de toda essa situação, mesmo estando neste mundo, mesmo sendo, de certa forma, atingido por todo o caos e todos os problemas desse mundo também, mas em Deus nós estamos seguros. É como se Deus preparasse um lugar de proteção para a gente e nós estamos seguros na presença de Deus. Que Deus precioso! Há um lugar de refrigério. Outra imagem aqui é preciosa dentro dessa cidade. Ele diz que lá tem um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Veja, é um contraste aqui com os versos anteriores. A gente está vivendo aqui um cenário cataclismo, né? Tá o mar engolindo aqui as montanhas, toda aquela desordem natural, todo aquele caos. Aí quando chega no verso 4 ele diz assim: nessa cidade tem um rio. Ora, mas tem um detalhe que é importante. Em Jerusalém não tem rio. No máximo que a gente vai encontrar lá era uma pequena corrente dentro de Jerusalém que flui de um lugar chamado Piscina de Siloé, ou então uma construção, uma edificação de Ezequias, que canalizava a água de fora da cidade para dentro da cidade, inclusive Jerusalém. Até hoje tem essa tecnologia bem avançada nessa questão de engenharia, eu não sei se chama hídrica, mas talvez seja nesse sentido. O fato é que lá não tem rio. O fato é que lá ninguém encontraria um rio para se banhar, e essa é uma fonte de alegria. Essa é mais uma vez uma linguagem figurada do salmista, para falar que há deleite. E quando a Bíblia vai usar essa linguagem de rio, de alegria, ela está falando de um deleite dado pelo próprio Espírito de Deus. E a gente pode pensar, eu não posso ir, ainda que tenha um lugar, ainda que tenha um rio, eu estou isolado dentro de casa, eu não posso ir para esse lugar, eu não posso levar a minha família, eu não posso me divertir lá, eu quero essa alegria. Mas o fato é que nós já temos acesso a esse rio de alegria, dentro do nosso próprio coração, porque foi o próprio Jesus Cristo que falou: dentro de vós, dentro de você vai fluir esse rio que jorra. Essa fonte preciosa que agora está dentro do nosso coração, essa alegria perene diante desse Deus da alegria, esse Deus que traz refrigério. E a pergunta é: será que eu posso me alegrar no dia mau? Será que eu posso ter motivo de me alegrar na calamidade? Em Deus nós podemos. Na presença de Deus há alegria. Na presença de Deus nós podemos ser recobrados no nosso ânimo. Em Deus somente. Por isso o Salmo 87 vai dizer assim: todas as minhas fontes, Senhor, estão em Ti. É como se o salmista dissesse: toda a minha alegria está no Senhor. E mais do que nunca nesse tempo a gente está dizendo isso: a minha alegria está em Ti. Porque nas coisas, naquilo que eu estou querendo, naquilo que eu estava vislumbrando, nos meus desejos, nas minhas viagens, nos meus projetos, está tudo parado. Então, mais do que nunca, eu olho para Cristo e eu posso dizer assim: a minha alegria, todas as minhas fontes estão em Ti. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, toda a minha alegria está em Ti somente. Toda a minha alegria está no Senhor. Será que nós podemos dizer isso? Será que nós estamos vivenciando de fato essa verdade, que a minha alegria está no Senhor? Até que ponto nós estamos sendo abalados com o caos, com essa situação? Ou com outras situações que, no decorrer da nossa vida, a gente passa, vamos passar por outras tribulações, como é a lida do cristão em toda a sua caminhada. É uma certeza que a gente tem. Faz parte do processo do Senhor Deus trabalhar na vida do crente, e muitas vezes ele se apropria da tribulação, né? Tem tempos de calmaria, mas Deus está trabalhando também, usa esses momentos da nossa vida para trabalhar na gente. Qual tem sido a nossa alegria? Será que você tem se alegrado? Será que a sua alegria, o que está lhe trazendo tristeza nesse dia é esse afastamento da igreja de Cristo? Isso é um bom termômetro para a gente.
Não é? Ou alguns estão dizendo assim, rapaz, está sendo até bom. Eu acho que, como o presbítero Itiel falou pela manhã, eu acho que quando terminar tudo isso, eu vou continuar aqui online, então eu faço isso. Não, primeiro a gente corta as transmissões para a igreja voltar a frequentar. Mas o fato é, você está saudoso, você está com saudade desse tempo, você está com saudade desse momento. Você, quando acompanha os cultos, você diz assim, eu não aguento mais, restaura a nossa sorte. Você está que nem lá o povo de Deus no Salmo 137, quando eles choravam lá diante do rio, olhando e pensando em Jerusalém. Falei em Salmo 137, ele é tão belo, não é? Que diz assim, que as margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Será que você está se entristecendo por isto? Ou a sua tristeza é somente porque os seus brinquedinhos foram tirados de você durante alguns dias? Ou porque os seus projetos tão particulares, que muitas vezes Deus nem faz parte. É claro que uma vida centrada em Cristo acaba sendo uma devoção holística. Tudo faz parte do reino de Deus. Nós o servimos, mas muitas vezes nossos projetos são tão egoístas. Deus está tão distante de tudo que nós pensamos. O que é que tem trazido alegria ao seu coração? Que Cristo seja a sua alegria, meu irmão. Que Cristo seja o seu refrigério. E assim a gente possa olhar para Jesus Cristo como Ele sendo esse rio de água viva. Você pode experimentar em todo e qualquer momento. Vamos para uma terceira parte desse texto. Deus, ele é um Deus presente na tribulação. O nosso Deus é uma morada segura que nos traz refrigério, mas nós podemos ver que esse Deus tem domínio absoluto. Total domínio. Uma coisa importante aqui que a gente vai perceber é que Deus, ele está falando. A voz de Deus está aqui ecoando. Não somente pela inspiração dos filhos de Coré, toda palavra é inspirada, mas aqui nós conseguimos perceber a voz de Deus, pelo menos em duas ocasiões. No verso 6, ele vai dizer assim, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Olha a ideia aqui. É como se reinos e nações, dois povos estivessem guerreando um contra o outro, um dizendo assim, eu sou maior do que você, eu tenho um maior poderio bélico, eu tenho as melhores estratégias, eu tenho toda a parafernália, tudo aquilo que é necessário para esmagar você. Vamos pensar na Síria, por exemplo, os moabitas e os amonitas, como talvez seja o contexto deste salmo. Então, uma nação está dizendo para outra, ou até uma nação amedrontando o povo de Deus, bramando, e os reinos se abalam. É uma briguinha de homens. Mas Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ou seja, essa imagem do começo, nos versos 2 e 3, quando o salmista vem imaginando aqui um cenário bem desastroso, falando que a terra se transtorna, os montes se abalam nos seios dos mares, na verdade, isso é possível. Isso acontece quando a criação ouve a voz de Deus. Reinos se abalam, a natureza se dissolve. Se dissolver é algo que não consegue mais ficar compacto. É algo que a gente tem que juntar as partes, ela totalmente se dissolve. É isso que acontece quando o Senhor Deus, Ele ruge, quando Ele fala para as nações, a sua voz é tremenda. Dia desse eu estava na padaria e nós escutamos lá um trovão. Foi rápido assim, mas assim, a luz teve um mini blackout na panificadora e eu percebi que as pessoas ficaram bem atordoadas, bem temerosas assim, meu Deus, o que é que vai acontecer e tal. Eu fiquei imaginando, a cabeça de um crente é uma cabeça teológica, né? Eu fiquei imaginando, olha, imagine quando esse povo ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando o mundo ouvir a voz de Deus, ele vai se dissolver diante da voz do Todo-Poderoso. Veja, no início da criação, Deus fala ao nada, e o nada ouve. E as coisas passam a existir. Esse mesmo Deus que tem o poder para falar ao nada
e do nada surgiu uma criação tão bela e perfeita. É o mesmo Deus que fala agora a criação e a criação se dissolve. É aquele que fala para as nações, por mais poderosas que sejam, é como um pai que fala para os filhos: ei, parem de brigar, senão eu vou aí resolver. Este é o Deus Todo-Poderoso que governa sobre todos os povos e sobre todas as nações. Ele fala, ele faz ouvir a sua voz e a terra não permanece de pé. Ela se dissolve. É a figura aqui de um Deus que tem domínio absoluto. Essa é a primeira vez que a gente escuta a voz de Deus aqui no Salmo, na linguagem poética. Ele faz ouvir a sua voz. Mas olha, a segunda vez que ele fala está no verso 10. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E aqui a gente percebe como Deus fala ao mundo. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. E ao seu povo, aqueles que têm o Senhor como seu refúgio e fortaleza, ele chama e diz assim: fiquem quietos. Você não precisa temer. Você não precisa sofrer. Eu estou presente. É um Deus que se comunica com a gente. Desse Deus soberano que fala às nações, fala ao mundo inteiro, coloca cada coisa no seu devido lugar, mas ele chama o seu povo de maneira especial e diz assim: aquietai-vos, saibam que eu sou exaltado entre as nações. Como se ele dissesse a Israel: vocês estão vendo tudo o que está acontecendo no mundo, todo o colapso, todas as crises, todos os reinos apóstatas, todos os homens impiedosos, todos os poderosos assentados sobre os tronos da terra, eles são pó, eles se dissolvem com o som da minha voz. O mesmo Deus que caminha conosco é um Deus que se comunica poderosamente com os reinos e com o seu povo. É como a figura de um pastor. Um pastor que caminha e quando é atacado por alguma fera selvagem, a gente vai usar a nossa linguagem, tange. Mas as suas ovelhas ouvem a sua doce voz e acompanham esse pastor. Aquiete-se. Deus continua a falar conosco. Aquiete o seu coração. Tenha paz na sua alma. Seja lá qual a razão, o motivo que tem trazido inquietação. Inquietação. Às vezes não é o mundo que está inquieto, às vezes é o seu coração que está inquieto. Às vezes é um mundo que está em silêncio, mas o seu coração está barulhento demais. Mas o Senhor rompe esse barulho com a sua doce voz, dizendo: aquietai-vos, aquietai-vos. Seu poder se manifesta pondo fim às guerras. Olha o que diz o verso 9: ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. É isso que o Senhor Deus faz. Ele está dizendo aqui: olha, em meio aos conflitos, eu sou aquele que dou a ordem para que a guerra comece. Eu sou aquele que também anuncio o cessar-fogo. O começo e o fim da batalha estão nas mãos do Rei do Universo, do Senhor dos Exércitos. O primeiro vírus, a primeira pessoa infectada, você acha que isso fugiu do controle de Deus? Foi um piscar de olhos, um momento de vacilo? Não. Quando Deus determinar, a última pessoa será curada, a última pessoa será infectada. E tudo voltará à sua normalidade. O Deus que governa sobre todas as nações, ele está dizendo aqui: olha, eu ponho fim na guerra, até os confins do mundo. Eu quebro o arco, eu pego todo o aparato de guerra, todo o poderio, eu despedaço a lança. E a figura aqui de queima os carros no fogo, é uma figura da época que diz assim: quando um povo ele era derrotado, aqueles que eram vitoriosos pegavam seus arcos de guerra, pegava todo o seu aparato de guerra e queimava. Ou seja, esse povo está derrotado aqui, esse povo não tem mais poder. É isso que Deus está fazendo, é isso que Deus está falando aqui.
Certamente os salmistas, como eu comecei falando nessa noite, eles estão lembrando dos feitos do Senhor. Está dizendo para o povo de Israel, se lembre, Deus já fez isso uma vez. Quando ele diz assim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, lembre-se, eu já fiz isso uma vez. Eu já pus fim, eu já coloquei fim em todo conflito humano. Eu já limitei a ação de Satanás na vida da igreja. Eu continuo um Deus presente, um Deus poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. O poder de Deus aquieta esse povo. E no final das contas, eu queria que você olhasse para o verso 8. Diz assim, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Agora é um convite. Olha, normalmente quando a gente vê uma cena de horror, isso chama muita atenção. E até então, as pessoas estavam com o foco voltado para as nações, as pessoas estavam talvez com seu foco voltado aqui para o que poderia acontecer na terra, assim como os olhos deste mundo hoje estão muito voltados mais para o desenvolvimento de uma vacina ou de outra coisa. Ele está dizendo, não, olhem para Deus, vejam, contemplem as obras do Senhor. É um convite que o salmista está fazendo aqui. Nós podemos pensar nesse convite de 3 formas. Primeira coisa, nós precisamos convidar nós mesmos para olharmos para os feitos de Deus. Convide o seu próprio coração. Você está olhando tantas coisas, mas olhe para os feitos do Senhor. Muitas vezes eu tenho que me convidar, Érico, eu quero fazer um convite para você, vamos ler a Bíblia. Vamos falar com Deus. Veja o que é que Deus está fazendo. Não é o que o homem está fazendo, não é que nenhum poder nessa terra está fazendo, mas olha o que Deus está fazendo aqui. A plateia está diante desse Deus, contemple as obras do Senhor. É o que Ele está fazendo. A primeira coisa, eu preciso convidar o meu próprio coração a ver, limpar as minhas lentes para ver o que é que Deus está fazendo. Eu também preciso convidar a igreja para que ela olhe o que é que Deus está fazendo, para que ela possa tirar os seus olhos também de toda a calamidade, de toda essa situação, atribuindo isso somente às questões diversas, mas olhando, veja o que Deus está fazendo. Precisamos mais do que nunca, num tempo onde de tanta informação e de falsas notícias, olharmos para a nossa fonte mais segura de informação, que é a palavra de Deus. Estou dizendo com isso que você não vai abrir mão das informações da mídia. Não, mas só tem um filtro bacana. Mas o meu primeiro olhar é para a Escritura. E através da Escritura eu aprendo a olhar para o mundo. Através da Escritura eu consigo interpretar os fatos da história. Através da Escritura eu consigo entender o que é que Deus está fazendo. Talvez eu não entenda nos seus detalhes, mas eu sei, Deus está nisto. Deus está fazendo. Deus está trabalhando. Convide o seu coração, convide a igreja a ver. Convide o mundo para perceber o que é que Deus está fazendo. O que é que Deus está fazendo? Esse é um momento, meus queridos irmãos, nós estamos vivenciando, que é oportuno para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja propagado. Esse é um momento onde nós podemos dizer assim, com toda intrepidez, com tanta certeza, olha o que Deus está fazendo. Essa história aqui, Deus não colocou o seu lápis na mão dos homens, nem na mão dos anjos, mas a sua própria mão escreve essa história, cada ponto, cada vírgula. E nós bem sabemos qual será o final desse enredo. Nós devemos olhar para a glória de Deus e convidar as pessoas também. Mas pense, talvez você comece a imaginar, porque a linguagem aqui do salmista é dizendo assim, olha, contempla as obras do Senhor, não dizendo assim, olha, depois, digamos, desse período de pandemia, dizendo assim, olha o que Deus fez, Deus curou, Deus providenciou uma vacina, Deus minimizou e cortou todo esse avanço
desse vírus, olha o que Deus fez, e todos vão, bater palmas e logo depois se esquecem e voltam para as suas próprias vidas. Não, ele está dizendo assim, olha as assolações, olha o que Deus está fazendo. Talvez seja difícil pensar nessa perspectiva, dizendo assim, como assim? É Deus que está fazendo isso? Se eu não consigo convidar as pessoas para verem as assolações de Deus, eu não vou poder levá-las até o Gólgota. Eu não vou poder levá-las até a cruz. E poder dizer para o mundo, olha aquela cruz, olha aquele homem ensanguentado, olha aquele homem que sofre na cruz, veja as assolações. Sabe quem é que está fazendo isso? O próprio Deus está fazendo isso com o seu Filho. Se eu não consigo dizer que Deus está à frente dessas assolações desse dia, eu não consigo pregar o Evangelho com clareza. Eu vou ter que pontuar ou minimizar, ou trazer uma linguagem com um certo eufemismo. Não! Olha as assolações, olha o nosso Cristo. Deus estava assolando não as terras, não os reinos, não as nações, Ele estava assolando o seu próprio Filho, dissolvendo o Filho bendito do seio do Pai. O Filho eterno estava se dissolvendo na cruz, por causa dos nossos pecados. Olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus fez, por causa dos nossos pecados. Eu preciso convidar o mundo a ver as assolações do Senhor. Veja o que Deus fez. Veja o que Deus fez. Finalmente, irmãos, nós podemos pensar pelo menos duas coisas antes de nós concluirmos, já caminhando para o fim. A primeira coisa que eu queria que você pensasse é que Deus, de fato, Ele está presente nas tribulações, mas isso não implica dizer que Deus vai fazer algo para mudar a calamidade. Nem essa é a proposta do próprio salmista. O fato de dizer que Deus está presente não implica dizer que Deus vai mudar o quadro, a situação. Porque Deus é soberano para colocar fim na guerra. Deus é soberano para cessar qualquer e toda calamidade, mas a sua mesma soberania Ele pode usar para não fazer nada, dentro do seu propósito eterno. O ponto é, ainda que Deus não faça nada, que pelo menos eu esteja vendo, Ele é soberano. Ele está presente. Porque essa é uma promessa. Eu estou com vocês. Estarei todos os dias com vocês. Basta isso. Basta. Ainda que Deus esteja em silêncio, eu posso até me inquietar, dizendo assim, Senhor, por que o Senhor está em silêncio? Mas eu nunca posso duvidar de que Ele está presente. Porque isso é negar o próprio Deus. Porque Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Nós lemos no começo, eu repeti tanto esses versos, eu queria repeti-lo mais uma vez, que Paulo diz, o que vai nos consolar é saber, eu estou bem certo, Paulo vai dizer, que nenhuma situação nessa vida pode me separar do amor de Deus, pode me afastar do amor do eterno, nada vai poder me separar disso, essa é a certeza que eu tenho. Eu não sei se você vai sobreviver a essa pandemia, ou você já dizendo, vira essa boca para lá, pastor, não mude de canal, tá certo? Mas eu não sei. Mas o que eu sei é que nada poderá te afastar do amor de Deus. Nada cortará esses laços de amor firmados desde a eternidade pretérita. Para todo sempre você vai ser amado. Essa é a certeza que nós temos. É nela que nós nos agarramos. E ela é suficiente. Segunda coisa. Essa terra, assim como a gente conseguiu ver esse cenário pintado pelo salmista, um possível cenário, ainda que isso aconteça, eu queria dizer uma coisa para você. Isso vai acontecer sim. Essa terra vai ser destruída, mas haverá um lugar de descanso perene para aqueles que estão descansando em Cristo.
Lucas capítulo 21, Jesus diz assim, versos 25 ao... Nossa, deve ser 25 a 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Eles estarão perplexos. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque vossa redenção se aproxima. Meus irmãos, de fato, o salmista vai usar essa linguagem aqui. Ainda que a terra se transtorne, ela vai se transtornar sim. Ainda que os montes se abalem, elas se abalarão. No seio dos mares, sim. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, isso irá acontecer. O céu virá com essa linguagem aqui, os céus serão abalados, tudo isso vai acontecer. E Jesus está dizendo, quando vocês escutarem, quando vocês observarem, quando vocês verem tudo isso, não baixem as suas cabeças, mas olhem para o céu. É de lá que vem o nosso Cristo bendito. As pessoas irão fugir, as pessoas serão esmagadas de medo, outras serão pisoteadas, porque elas desmaiarão. O terror será tão grande, mas diante do cenário mais tenebroso que esse mundo irá assistir, nós estaremos de pé, olhando para o alto. Cairão pessoas de um lado e do outro, mas nós não seremos atingidos nessa perspectiva do final das coisas. As coisas desse mundo nos atingem, mas elas não têm poder sobre nós. A morte, ela perdeu o seu poder. Ela ainda nos assusta, mas nós sabemos que num domingo de manhã, a sua derrota foi decretada por meio do nosso Cristo. João tem uma visão lá em Apocalipse de uma cidade celestial. Eu lembro tanto do peregrino. Ele diz assim, Apocalipse 22, 1. E mostrou-me o rio da água da vida. Eita, acho que quando João viu esse rio, que rio precioso. Era claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Eu vou dar um tempo para você imaginar essa cena. João está ele está recebendo essa revelação, esse sonho. Ele vê o rio da água da vida. E ele vê que essa fonte desse rio precioso procedia do trono de Deus e do Cordeiro, da Nova Sião. Dessas águas que nós beberemos para todo sempre. Eu quero encerrar com uma frase de um pastor, Michael Henry. Ele diz o seguinte: se a terra se mudar de lugar, os únicos que têm motivos para temer são aqueles que ajuntam para si os seus tesouros sobre ela, e nela deixam o seu coração. Isto não ocorrerá com aqueles que ajuntaram para si tesouros no céu e aguardam a felicidade maior quando a terra e todas as suas obras forem consumidas. Se você também tem essa certeza, você pode cantar, como Lutero nos convida a cantar também. Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele, nós reinaremos. Amém, meus irmãos? Vamos cantar nesse momento, pensando nessas verdades que nós ouvimos nessa noite. Deus é um Deus presente na tribulação. Deus, Ele é um Deus que prepara, Ele é um próprio descanso para o seu povo. E Deus tem domínio sobre todas as coisas. Eu queria que nessa certeza você se curvasse diante desse Deus poderoso e soberano, refúgio e fortaleza.